Curso de FET API, parte 11. Agora nós vamos listar os itens daquela resposta da REST API do POC API e vamos dar a saída formatada em HTML. Bem, da aula anterior nós mandamos apresentar o objeto resultado daquela nossa leitura lá dentro da API do Pokémon. Nós fizemos um FET, o contexto dele está bem pequeno para vocês entenderem, né? Esta era a chamada, a gente chamava dos Pokémons de 0 a 20, não, de 0 em diante é 20 Pokémons, ou seja, de 0 a 19. E aqui a string, né, da URL que nós fomos fuçando e descobrindo como que ela era. E aqui embaixo, no DEM, no segundo DEM, após a resposta JSON, nós tínhamos mandado logo apresentar o console data e demos a nossa aula por terminada, a aula 10. Agora, para facilitar as coisas por causa de contexto, eu não vou escrever uma coisa enorme aqui e dificultar da gente ter uma visão num pequeno trecho apenas do FET e dos seus parâmetros. Esse trecho deve ser sempre, para compreensão de leitura, o mínimo possível, ocupar o mínimo de linhas possível. Então, o expediente que a gente acha é o de, no DEM da apresentação do data, né, do tratamento dos dados recebidos, eu dou uma chamada de função, no caso aqui é a goResp e o parâmetro é data. Porque agora aqui fora na função nós podemos fazer o que a gente quiser, chamar outras funções sem problemas de contexto, tá? Porque o JavaScript agora está fortemente guiado a contexto. Eles chamam de os closures. Então aqui eu só mandei apresentar os dados e já deixei aqui exibido na console e também já colei em uma página para a gente ter noção. Então, a primeira chamada, né, sem abrir todos os objetos, é essa daqui, ó. Ele nos dá um count, né, a próxima URL de API para ler, tá? Ele já numera que vai ser a partir do item 20, porque nós lemos do item 0, o offset, tá? Iniciamos a leitura. Para quê? Para facilitar a sua paginação. E aqui estão os results, né, os resultados, 20 resultados. Aqui eu abri o results para mostrar para vocês. Ele tem dois parâmetros. Ele tem o parâmetro name e o URL. Então, na nossa próxima etapa aqui de código, eu vou mostrar para vocês a evolução. E a exibição aqui dessa primeira etapa está aqui, ó, na console. Positivo, ainda tem um lente aqui embaixo dos resultados, tá, desse objeto lido, para a gente poder se orientar para fazer paginação. Bem, aqui estamos na segunda parte, o POC 03B, em que nós já vemos uma lista agradável para os olhos dos nossos Pokémons, de 0 a 19, conforme eu adiantei para vocês, porque o primeiro item é o 0. O tipo de objeto aqui do JavaScript, o primeiro índice é 0. E então, nós podemos ver agora o código, como é que nós produzimos isso. Como nós isolamos a execução para a função goResp, a gente pode ficar o resto do tempo tratando apenas dela. Compreenderam como é que é bom a gente segregar, fazer o tratamento, direcionar para uma função, porque aí a gente fica completamente aqui fora do contexto FET, conserva o tamanho do FET e não fica enchendo ele de código, dificultando depois a compreensão. Eu mandei colocar um título data e mandei colocar a resposta data inteira ali na console. Então aqui a gente apresenta, ó, tem o objeto. Essa é a resposta dele. Apenas repetido da primeira vez, para se vocês quiserem fazer alguma conferência, tá? Então, mandei apresentar todo o objeto lido do JSON. E em seguida, eu captei o xdata results, ele está aqui, ó,
o results. Agora eu vou tratar só dele. Eu não vou mexer com count, nem next, nem previous. Vou mexer só com results, que nós verificamos dessa API. Nós estudamos visualmente e vimos que os resultados, a lista de Pokémons está em results. Então, eu estou tratando dela aqui. Ela é um tipo de array objeto. Então, eu posso dar um for in, ou seja, item, nossa variável escolhida pela gente, né? Em cima de resultados, que é o xDataResults, que é o objeto.results. E aí eu mando imprimir o que? Item, que vai dar um ordinal para a gente. E a partir daqui, né, eu tenho que colocar os conteúdos categorizados. Resultados, índice item, tá? Ó, resultados, índice item. E qual propriedade? O name. Ele tem duas propriedades, ó, name e URL. Então, eu mandei ler a propriedade name para fazer a primeira conferência, porque no próximo passo nós vamos fazer o tratamento todo. Positivo, então, estão aí os resultados. Nada difícil, contexto de execução bem pequeno, ó. Pegamos results, colocamos num for in e apresentamos na console. Para primeiros passos no programa, sempre usem a console, não fiquem usando recursos visuais para depois se confundirem nas respostas, aí vocês vão ter que resolver. Ao mesmo tempo que vocês têm problemas de objeto, né, de referência a objeto, vocês ainda têm problemas de HTML e CSS para resolver. Então, para primeiro passo, sempre apresentem na console. E, finalmente, estamos aqui, ó, um contexto já um pouco aumentado, né, dilatado para a gente analisar, tá? Então, identifiquem o contexto da etapa anterior. É este. Nele, nós vamos colocar as tags HTML que delimitam células dentro do table. Eu abro o table aqui, tá? Vou acrescentando em S, né, cada linha de registro. Fecho aqui com barra table no final. E aí eu tenho que aplicar, desta vez a resposta vai ser no navegador. Então, eu procuro uma referência, getElementById app, conforme os métodos mais ortodoxos, padrões que vocês conhecem. A gente bota uma div aqui embaixo com um id identificável, app. Aqui em cima nós procuramos essa referência, colocamos na variável d, né, de div, né, nós é que escolhemos para ficar mais ou menos padrão. Então, eu tenho aqui getElementById app, lá dentro eu coloco o inner HTML, o resultado que está em S. Então, nós podemos ver o resultado. Agora, nós não temos um título, não precisamos desse título, abra o DevTools, só se vocês quiserem. E estão listados aí os Pokémons. E agora nós podemos ver o info deles. É uma outra etapa para a gente fazer aí o tratamento de leitura JSON. Esse navegador aqui não faz o wrap, mas vai ter lá as habilidades do Pokémon, né, em qual URL que está escrito, ó, entenderam? Todas as habilidades com URLs na frente e outros detalhes aí. Então agora vocês têm uma aplicação que pode ser escalável para entrar nível a nível nas URLs aí dos Pokémons e explorar esta API. Nós vamos decidir se nós vamos nos aprofundar um pouco mais para dar um terceiro nível dessa API aí, e vocês fiquem com essa aula para aproveitar e poder fazer as suas próprias APIs, porque o intuito da gente estudar essa API do Pokémon é para a gente ter uma visão, porque eles trabalharam muito esse modelo. Então, nós podemos ter ideias para os nossos modelos de aplicações sérias, de banco de dados, comerciais, etc. e tal. Bem, fechando a nossa aula e especificando o modelo, porque eu quero que vocês guardem a forma do modelo para as suas aplicações. Nós tínhamos o quê?
uma coleção geral, a primeira URL da API, nos deu essa coleção, nos deu também os itens inicial e o offset, né? E o número de itens, ou seja, deu-nos 2 parâmetros para a gente fazer as nossas pesquisas. Com isso, nós exibimos o que está aqui na parte de baixo, que seria a lista de todos os Pokémons. O próximo nível, né, a gente atinge ele acessando essa URL aqui. Cada item tem uma URL. Então, fazendo um modelo parecido para faturamento, eu dou sempre ênfase a aplicações comerciais, eu sou chato com isso. Podem ser faturas, podem ser itens de pedidos, podem ser itens de orçamento, tudo que vocês têm aí de aplicação séria no mercado. Então, o primeiro nível, ele listaria as faturas dentro de uma determinada pesquisa, dentro de uma determinada filial, dentro de um intervalo, seja o que for. E aí ele apresentaria as faturas 0, 1 e tal, aqui o número dela, né? Em 000, aqueles números seriais, e na frente uma URL, onde ele leva para os detalhes da fatura. E aí, nos detalhes, vocês podem encontrar lá uma propriedade que se chama itens. Então, ela vem 0, 1, 2, 3 e tal, que é cada um o número do item. E a URL com os dados daquele item. Isso se já não estiverem os dados aqui. Só que hoje em dia, quando você tem, né, um contexto de inteligência artificial, a pessoa pode querer, o empresário pode querer colocar nos itens das notas anotações diversas, como isso aqui foi oferta, isso aqui foi uma modificação de imposto, isso aqui foi durante um plano econômico, isso foi durante pandemia. Compreenderam? Ele anota o contexto das notas, porque isto é que dá inteligência a um sistema, você colocar o contexto. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Essa foi a nossa muito instrutiva aula número 11 aqui sobre FET, dando o exemplo do POC API e dando sugestões para vocês fazerem a estrutura das suas REST APIs de hoje em diante. Muito obrigado.